prazo de validade para créditos pré-pagos. Eu converso sobre isso agora com o Hugo Filarte Pereira, que é advogado especialista em direito do consumidor. Doutor Hugo, boa tarde. Como vai, Alessandra? Tudo bem? Uma boa tarde para os seus ouvintes. Boa tarde, obrigada pela atenção, doutor. As empresas de telefonia ainda podem recorrer dessa decisão da Justiça Federal, mas como o senhor avalia essa decisão? Essa decisão é passível de recurso, tá? Foi uma decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que fica em Brasília, tá? Originada de uma ação civil pública que tramitava na Justiça Federal do Pará. Tá? A Justiça Federal do Pará entendeu em primeiro grau de jurisdição por julgar improcedentes os pedidos do Ministério Público Federal, dando ganho de causa para as operadoras de telefonia móvel. Então a decisão que foi proferida ontem pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região reformou uma sentença de mérito proferida pela Justiça Federal lá do Pará e compeliu as operadoras de telefonia móvel a não mais estabelecerem prazos de validade para créditos em cartões pré-pagos, tá? Então isso vale para todo mundo? Na realidade, a decisão está mal colocada, tá, Alessandra? A decisão, pelo que eu pude ter acesso, faz menção que seria uma decisão de abrangência nacional, tá? Só que o artigo 16 da Lei de Ação Civil Pública restringe o limite de eficácia de decisões desse tipo de demanda à competência territorial do órgão prolator. Então, essa seria uma decisão que valeria para os estados submetidos à jurisdição do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. O que não é o caso, por exemplo, do estado de São Paulo, do estado do Rio de Janeiro, dos estados da região sul do país. Então não é uma decisão que tenha abrangência nacional, não. Então é interessante o consumidor, de repente, ligar para a sua operadora e saber se a operadora está devolvendo os créditos, como é que está procedendo daqui por diante, doutor? É importante que o consumidor mantenha linha direta com a operadora que fornece serviços a ele, para compreender melhor a extensão dessa decisão. Não é uma decisão de âmbito nacional e é uma decisão que é passível de recurso. Muito provavelmente as operadoras e a própria Anatel, que também está no processo, deverão ingressar com recursos especial e extraordinário para tentar reverter essa condenação que foi imposta. Tá? Agora, pensando no nosso ouvinte que mora numa região onde essa decisão está valendo, doutor, as operadoras elas devem reativar aí no prazo de 30 dias os serviços interrompidos dos usuários e as empresas também devem restituir a exata quantia em saldo existente na época da suspensão dos créditos, é isso? É justamente isso. Vamos pegar um exemplo para o seu ouvinte do Pará, por exemplo, que é um estado que está abrangido por essa decisão. Ele teria, sim, direito a todos os pontos que foram mencionados na decisão. Ocorre que essa decisão, por ser passível de recurso, os recursos que serão manejados poderão ser recebidos num efeito suspensivo, o que pode fazer com que essa decisão não valha. Então, acredito que seja um pouco prematuro ainda para que os consumidores possam considerar essa decisão judicial como uma vitória acachapante contra as operadoras de telefonia móvel. Inclusive, a nossa produção entrou em contato com o Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia de Serviço Móvel de Celular e Pessoal. Essas empresas de telefonia móvel disseram que estão aguardando a publicação oficial da decisão para tomar as medidas cabíveis. Então, por enquanto, é uma decisão transitória. A gente pode dizer assim, doutor? É uma decisão transitória, passível de reforma, tá? É uma decisão importante para os consumidores, mas da mesma forma que tivemos uma sentença de primeiro grau que dava ganho de causa para as operadoras de telefonia, existe a possibilidade desse acórdão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região ser revertido pelo STJ e pelo STF. Então, acho que o momento, Alessandra, é de aguardar. Tá? Até mesmo porque o acórdão sequer foi publicado, né? A gente está falando de um julgamento de ontem, mas o acórdão, enfim, a fundamentação, os motivos que ensejaram
a aprovação desse acórdão ainda não estão disponíveis e ainda não são conhecidos de todos. Então tem que esperar a publicação oficial para o ouvinte de determinadas regiões ter direito à restituição do crédito e a volta do serviço. É isso, doutor? Isso, a orientação que seria interessante passar para os nossos ouvintes, para os seus ouvintes, é no sentido de aguardar a publicação em diário oficial desse acórdão, e aí, munido desse acórdão, o consumidor poderia fazer valer os seus direitos. Mas, nesse momento, o que temos é um julgamento, e o teor desse julgamento é conhecido porque o julgamento é público, mas nós não temos ainda a disponibilização dos votos dos desembargadores que compuseram a Câmara de julgamento. Então, para que esse acórdão tenha efetivamente validade, é necessária a publicidade desses votos no Diário Oficial. E já tinha ouvinte comemorando aqui pelo Facebook. O Ari Marques, por exemplo, estava comemorando a decisão por aqui, viu, doutor? Então, o que eu recomendo é que o Ari comemore com um pouco de moderação, porque, como você bem alertou, Alessandra, é uma decisão transitória. E o Sindicato das Operadoras de Telefonia Móvel e até mesmo a Anatel já indicaram de que os recursos seriam, os recursos cabíveis serão interpostos, né? Até porque o acórdão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, ele é contrário, ele vai de encontro, ele contraria, melhor colocando, uma resolução da Anatel, né? Então, a Anatel é a agência que regula, que cria as regras do jogo, do fornecimento desse tipo de serviço, e o Poder Judiciário, a meu ver, de uma forma precipitada, está interferindo nessas regras que já foram postas pela agência que é constitucionalmente constituída para criar essa regulação entre operadoras, consumidor, fornecimento de serviço. Porque uma notícia como essa é publicada e todos os usuários saem comemorando, né? Mas não é bem dessa forma. É verdade, a notícia é uma notícia que teve ampla divulgação. Como eu disse, pode sim ser comemorada, mas a gente precisa aguardar a disponibilização do teor do acordo para compreendê-la melhor. E sendo uma decisão passível de reforma, a comemoração tem que ser moderada. Agora, doutor, como é que nosso ouvinte vai saber como isso foi publicado? Onde é que ele pode pesquisar essa publicação? Ele pode pesquisar no site do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Ele também pode acompanhar pela imprensa especializada, que certamente noticiará a publicação desse acórdão, e ele poderia também acompanhar via os próprios sites de proteção à defesa do consumidor, porque certamente isso vai ser amplamente divulgado quando da disponibilização desse acórdão. Então, espere a publicação oficial e, a partir disso, entre em contato com a sua operadora para saber se a decisão vale para o seu estado. Também é sempre o melhor caminho, para aguardar a publicação da decisão judicial, verificar se o caso se amolda ao problema que o consumidor está vivenciando naquele exato momento, e entrar em contato com a sua operadora para tentar, de uma forma amistosa, resolver o problema. Agora, doutor, vamos supor que a publicação já tenha saído, que o nosso ouvinte tenha direito ao retorno dos créditos dele, à volta do serviço de telefonia, enfim. Isso vai ter que ser feito de forma automática pelas operadoras, ou o usuário vai ter que passar por aquele processo chato de ligar para a operadora, exigir os direitos dele? Como é que isso vai funcionar? Não. A operadora vai ter que fazer de forma automática, caso os seus recursos não sejam recebidos com um efeito suspensivo, como a gente chama o jargão jurídico. A sentença, o acórdão, ele vai produzir efeitos automáticos, e as operadoras terão que cumprir o que foi determinado pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região. E se a empresa não cumprir? Se a empresa não cumprir, o Ministério Público Federal, na qualidade de autor da ação, vai tomar todas as medidas judiciais, no sentido de que o Poder Judiciário obrigue as operadoras a efetivamente assegurar esses direitos aos consumidores,
E nada impede que o consumidor individual se valha dessa decisão, que é uma decisão coletiva, para fazer individualmente, para fazer valer individualmente os seus direitos. Dr. Hugo Filardi Pereira, advogado especialista em direito do consumidor, muito obrigada pela entrevista e pelas explicações, doutor. Foi um prazer conversar com vocês, a gente está sempre à disposição, tá bom? Muito obrigada, boa tarde. Um grande abraço. Rádio Estadão. A rádio que quem quer saber.